Olá, gente, graça e paz, tudo bom? Aqui é a pastora Gláucia, na nossa disciplina Teologia Contemporânea, na nossa aula número 5. Essa então é a primeira aula. Na aula passada a gente falou sobre o liberalismo e agora nós vamos falar sobre o existencialismo. Então estamos vendo na teologia contemporânea quantas coisas foram sendo modificadas, alteradas, reinterpretadas, redefinidas, descartadas a partir da teologia contemporânea, quando o homem começa a compreender outras maneiras de ver a fé cristã, a salvação, a própria Bíblia e o modo de ser cristão. Então nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre o existencialismo na teologia contemporânea, tá? Então nós vamos dar novamente aquele panorama para você ter a noção e a gente caminhar um pouquinho sobre isso. Lembrando rapidinho aqui que o nosso primeiro trabalho já estourou o prazo, tá? Então não aceitaremos mais esse primeiro trabalho. Já vamos encaminhar para vocês o segundo trabalho que vai estar sendo postado e o prazo dele vai até o final de outubro. Então, se você não fez o primeiro trabalho, é obrigatório você fazer o segundo. Caso contrário, você não conseguirá obter a nota somente com a avaliação da prova, tá? Já falamos isso lá na primeira aula, que agora a contagem, a pontuação de avaliação foi alterada a partir desse semestre. Então, a nossa média para passar continua 6, porém, a nossa prova só vale 5. Logo, você precisa fazer os trabalhos para alcançar a nota mínima para passar. Espero que você não passe com a mínima, né? Você passe com a máxima. Mas eu estou aqui alertando sobre o perigo da gente não ficar confiando só na nota da prova, tá bom? De que vocês possam estar fazendo os trabalhos para garantir aí a aprovação desse semestre. Não vamos ficar pendurados, né? A vida está correndo e eu sei que vocês têm muitos afazeres, não dá para ficar pendurado em uma matéria. Então, façam a parte de vocês e vai dar tudo certo, tá bom? Então, o primeiro trabalho já passou, não aceito mais o primeiro trabalho, o tempo já expirou e agora a gente vai abrir o segundo trabalho, que o prazo vai ser, então, até o final de outubro, ok? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje, que nós queremos falar um pouco sobre o existencialismo e a teologia contemporânea. Então, se na aula passada nós falamos sobre o liberalismo e como ele passou a enxergar a teologia, a fé, a igreja de um modo tão peculiar, essa vertente do existencialismo dentro da teologia contemporânea também, tá? Lembrando, outra coisa que, gente, nós vamos daqui a pouco começar a ver alguns teólogos católicos e alguns teólogos protestantes dentro dessa visão da teologia contemporânea. Então, primeiro eu estou dando para vocês o pano de fundo, o cenário de onde eles escreveram as suas teologias, né? O seu modo de ver, como falar, como professar, como compreender a Bíblia e a fé cristã. E a fé de um modo geral, mas especificamente aqui eu quero me reportar à fé cristã. Bom, então, nós sabemos que o existencialismo, ele começou com o filósofo Kierkegaard, foi uma pessoa muito importante, um dinamarquês, e ele viveu no período de 1813 a 1855, tá? Mas esse termo existencialismo acabou ficando muito vago, e aí a gente vai ver que ao longo do caminho, ao longo da história, foram enxertando muitos outros adereços nessa filosofia iniciada por Kierkegaard, tá? Então, nós vamos aqui, qual é a principal característica, né, que a gente vai ver
nesse existencialismo, porque existencialismo é um termo vago, às vezes complexo, né? A gente vai ver os conceitos mais diversos sobre isso. Então, a definição mais ampla do existencialismo é uma ação realista, é uma visão realista. Então, vou repetir essa frase para você gravar. É uma visão realista contra tanto o otimismo superficial como um racionalismo fácil, que eles chamam assim, eu coloco entre aspas, né, dos liberais do século XIX. Então, entretanto, é ingênuo achar que esse realismo vai se dar com uma livre interpretação. Então, no início, principalmente no início, esse realismo vai se apropriar muito da historicidade dos fatos, né? Da metodologia histórica. Então, esse existencialismo, ele vai seguir uma tradição que diz que a existência é anterior à essência. Então, aqui já começam algumas discussões filosóficas, né? Toda realidade está baseada na experiência histórica. Não tem nada subjetivo nesse sentido. Toda realidade tem a base dos fatos históricos ou na experiência histórica. E as essências são nomes abstratos. Então, eles querem trabalhar com algo mais palpável, concreto, tá? Então, não há existência para o existencialismo, não há existência real além da história. Isso é um ponto importante. Seja em sentido ideal, em sentido místico ou em sentido escatológico, ou seja, o fim da história, né? Então, fora da realidade histórica, nada deve ser considerado, tudo é perfumaria. Então, observe como essa teologia existencial, ela vai afetar muitíssimo várias doutrinas que nós tínhamos anteriormente na teologia ortodoxa, na teologia tradicional, na teologia que tem os fundamentos. E aí, gente, quando a gente estuda essa matéria e as matérias de teologia, muito importante você começar a buscar o discernimento. Percebam que de um tempo para cá, né, e aí a teologia contemporânea, como que muitos valores ou muitos conceitos bíblicos e cristãos e eclesiásticos foram relativizados ou descartados ou reinterpretados. Então, por isso também a gente hoje tem um volume tão absurdo de modo de ver igreja, cristianismo, evangelho. Às vezes dá até uma preguiça de escutar, né, o que a gente às vezes fala, ai meu pai do céu, não é isso não, a pessoa está misturando tudo. Por quê? Por isso que é necessário a gente fazer um estudo sistemático, um estudo realmente entendendo cada movimento, né? Então, às vezes a gente pega uma ênfase aqui, uma ênfase em outro lugar, e a gente não consegue identificar a fonte dessa ênfase, a gente acha que tudo é a mesma coisa, ou que são novidades e que está tudo bem. Então, é importante a gente identificar as fontes, identificar as origens de afirmações que a gente tem hoje. Ora, não estou dizendo que tudo não é aproveitado, não é isso que eu estou falando de modo algum, mas nós vamos ver aqui exageros, nós vamos ver aqui questões que eram tão consolidadas serem totalmente distorcidas, e isso vai explicar muito o público que a gente alcança, né? As pessoas que a gente alcança fora, e essas pessoas que estão fora vão estar dentro e vão trazer também uma série de
de conceitos por conta dessas filosofias vigentes na sociedade e também, claro, a teologia que essas filosofias, que essa mudança de mentalidade, mudança de perspectiva gerou no mundo de um modo geral. Então é importante a gente entender isso, né? Por exemplo, eu nasci na igreja metodista. Então eu tenho coisas que são tão sólidas na minha fé, na minha profissão de fé, que quando eu vejo pessoas que não têm aquilo que é tão básico, tão elementar, eu falo, meu Deus, mas como a pessoa está há tanto tempo e não sabe, é crente há tanto tempo e não consegue viver isso, e não entende, porque muitas vezes veio com uma série de conceitos dessa sociedade e aí transportou para dentro da sua fé, da sua teologia. Então a gente tem às vezes essas ambiguidades, essas tensões de entendimento. Então essa teologia existencial, que está baseada em fatos históricos, né, na tradição, na existência. Eu nem estou dizendo de tradição bíblica, tá? Estou falando de tradição mais no sentido histórico mesmo da palavra. Da realidade histórica, ela vai afetar a doutrina da cristologia, ela vai afetar o modo de entender a ressurreição de Jesus, a ressurreição dos crentes, a igreja, o propósito de ser igreja, o modo de ser igreja, vai interferir na compreensão do que é a palavra de Deus, vai interferir na compreensão do Jesus histórico, que Jesus histórico é o Cristo, mas não no sentido tradicional, como nós vimos na cristologia, não como um senhor pessoal que foi levantado da tumba. Em vez disso, Jesus é aquele que proporciona o encontro entre a cruz e o pecador na sua decisão final. Mas a visão não é completa dessa cruz e desse Jesus, né? Esse encontro não tem significado, não há mais aquele significado para Jesus do que o outro mártir da história. Então a figura de Jesus é esvaziada, né? E ele passa a ser só um mártir, não é trabalhado o que significa aceitar a Jesus, o que significa aceitar o sacrifício da cruz, mas significa você ir à cruz, compreender ali que você é pecador, que você precisa dessa presença de Deus, você tem esse encontro da cruz e do seu pecado, mas não é desenvolvido algo mais, né? A interferência dessa graça na sua vida e também não é desenvolvido aquilo que você é em Jesus, espiritualmente, nesta vida e depois dela. Então isso não é trabalhado, né? Então não é o Jesus da história que preocupa o teólogo existencialista, mas a revelação que nós encontramos no momento da decisão. Então toda essa parte ela é totalmente esvaziada dentro dessa visão da teologia existencialista. A própria ressurreição, ela é redefinida. Ela significa não uma vida futura com um corpo incorruptível, como a gente lê na Bíblia, vê no Apocalipse, tem a esperança, né? Um novo céu, uma nova terra. Não. Para a teologia existencialista, a ressurreição é uma vida regenerada aqui e agora, livre da frustração da morte. Então, a teologia existencialista vai dizer, nós já ressuscitamos. Sim, nós podemos já viver o poder da ressurreição nesta vida, mas eles eles entendem que é somente isso, né? Não no corpo glorificado que nós vamos receber, não na vida que nós teremos com Deus,
né? Então, a própria questão dos mortos ressuscitarão primeiro, toda essa questão não é discutida, não é destacada, não é considerada, né? Mas você vai à cruz, você passa por esse processo da adesão, né? Da ressurreição já em você, e essa ressurreição é para você viver essa vida, tá? E embora a morte seja uma coisa inevitável, e a gente sabe que independe de cultura, de dinheiro, de época, de qualquer coisa, todo ser humano, todo ser vivo, né, chegará ao seu dia final. Então, embora para eles a morte seja inevitável, não é preciso temer a morte. Por quê? Porque eles aceitam esse processo da morte, de ser inevitável na vida deles. Então, a paz, porque eu vim do pó, eu vou voltar para o pó e acabou, ponto. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante. Em outras palavras, a redenção dentro da teologia existencialista, ou das maioria das correntes dentro da teologia existencialista, a redenção não é uma vitória futura, mas é um ajuste no presente. Então, é verdade que nós precisamos viver a ressurreição já nessa vida, é verdade que nós precisamos viver essa plenitude, né? Buscar essa plenitude da presença de Deus já nessa terra, mas a gente sabe que a plenitude, realmente, de fato, com tudo aquilo que ela pode proporcionar, só vai ser alcançada no reino dos céus, né? Então, a gente vai dar uma paradinha aqui e eu já continuo no segundo vídeo. Deus abençoe.